Bom, então, bom dia a todos. A gente queria agradecer a presença do professor André Corra Assis, veio desde Campinas para nos dar essa palestra, né? Então, agradecer ao Areté pelo espaço para acolher os chileanos, ao Vicente, coordenador de núcleos, ao Thiago Tranjan, que começou esse núcleo de ciências e matemáticas. A gente tem começado a trabalhar um pouquinho aqui sobre as ciências gregas, né? Então, professor Assis, eu vou fazer uma apresentação parcial dele, dado o enorme currículo, né? Ele se graduou e fez doutorado também no Instituto de Física da Unicamp, trabalhou com o professor César Lattes, né? Teve diversos pós-doutorados no exterior, isso eu não consegui memorizar, tantos são, e tem também diversos livros publicados, né? Então, o professor trabalha, se eu não me engano, nas áreas de cosmologia, gravitação, eletrodinâmica, mecânica relacional e história da ciência, né? Então ele tem, dos que eu saiba, alguns dos livros mais importantes são Eletrodinâmica de Ampère, Eletrodinâmica de Weber, Mecânica Relacional e um livro chamado Arquimedes, o Centro de Gravidade e a Lei da Alavanca, né? Acho que uma parte do que você vai falar aqui deve estar relacionada a esse livro, posso passar para todos verem. O professor André tem uma ótima iniciativa que é disponibilizar todo esse material na página dele, em PDF. Vários dos livros são publicados em inglês e em português, ambas as versões disponibilizadas. Eu devo estar pulando várias fases da formação formal dele, mas eu queria terminar com uma apresentação um pouco mais pessoal, porque o André foi alguém que me fez pensar durante mais de um ano no problema, né? Então eu estive na Unicamp em fevereiro do ano passado para falar com ele sobre Arquimedes, o centro de gravidade. E o André me falou, me empresta o seu dedo, né? E me colocou isso aqui no meu dedo, né? Essa pombinha, que eu não sei se ficou, né, junto com o microfone. E perguntou, onde está o centro de gravidade disso aqui, né? Onde que isso aqui fica? Eu fiquei um ano e meio pensando, acho que hoje, depois, conversando, eu vou tentar voltar com ele. Ele vai falar mais sobre a lei da alavanca, mas está muito ligado à questão do centro de gravidade. Então o André, acho que é alguém que está preocupado em comunicar a ciência, fez muito trabalho sobre ensino de física, né? Então ele propõe diversas experiências práticas, né? Ele faz pensar sobre como a partir de um cabide você pode fazer algo que seja um equilíbrio, você testa a lei da alavanca, né? Já tem um experimento que a gente fez recentemente, graças às indicações do professor Assis. Então, quer dizer que alguém que tem toda essa parte teórica de desenvolvimento, mas que está preocupado em transmitir isso generosamente para a educação das ciências no geral. Obrigado pela presença, professor. Bom dia a todos aí, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradecer ao professor João Cortez e o convite, né? Professor Vicente aqui do Centro Areté. É a minha primeira vez aqui no centro, né? Então estou conhecendo, estou ficando admirado de saber que tem esse centro. E aquilo que eu vou estar falando aqui hoje é uma parte das pesquisas que eu desenvolvo lá na Unicamp. Arquimedes é um dos meus heróis, digamos assim, né? Junto com Newton, são os dois que eu mais admiro dentro da física, da matemática, e tento, na medida do possível, fazer aquilo que eu posso para divulgar a obra do Arquimedes, né? Então eu vou deixar, vai estar circulando aí com vocês, depois eu vou deixar aqui de brinde para a biblioteca aqui do Areté. Então é um dos livros, que é Arquimedes, o Centro de Gravidade e a Lei da Alavanca, que é um dos temas que eu vou estar falando aqui, então está circulando aí para vocês darem uma olhada. Além de falar do Arquimedes, como o João falou, ele é todo baseado em experiências, né? Experiências que a gente faz com material de baixo custo, para desenvolver os conceitos, o que é o centro de gravidade, etc. Então é uma das coisas que eu vou estar falando aqui. Então, embora seja a lei da alavanca, o tema é muito amplo, né? Sobre lei da alavanca, pode falar o que é o centro de gravidade, definição, como que constrói a alavanca, como que chega na lei da alavanca, como que usa, etc. Mas eu vou concentrar num aspecto específico, que eu vou dar como sendo um subtítulo, que é como que Arquimedes utilizou a lei da alavanca para calcular o volume de uma esfera. Isso é algo fantástico, que a gente só sabe disso
há 100 anos, essencialmente, que é uma obra do Arquimedes, que ele escreveu, a gente vai estar falando aqui, uma carta para o Eratóstenes, onde que ele apresenta um método heurístico de descoberta. E só há 100 anos que se descobriu isso daí no manuscrito perdido do Arquimedes, que é essa história fantástica e tal, e é considerado hoje em dia como se fosse uma revolução copernicana, porque normalmente a gente usa a matemática na física, né? Toda aula de física, essencialmente, é você ficar escrevendo fórmula na lousa e deduzir, lei de Newton da gravitação, S igual a S0, mais o E0, P mais A, P ao quadrado sobre 2. A gente passa o ensino médio todo fazendo isso. Então toda a física é baseada na matemática. E aqui o Arquimedes faz o oposto disso. É algo fantástico. Ele usa a física para deduzir o volume de uma esfera, né? Então a gente vai estar falando sobre isso daqui. Então, um pouquinho só sobre Arquimedes, né? Então ele é nascido em 287 a.C., faleceu em 212, nasceu em Siracusa, né? Uma ilha lá na borda, lá na ponta da borda lá da Itália, né? Que na época era da Grécia, hoje é a Itália. Um dos trabalhos lá do Arquimedes, contador de areia e tal, aí dali parece que vem a informação de que ele era filho de um astrônomo, Fídias, que não se sabe praticamente nada sobre esse astrônomo também, e muitos dos trabalhos do Arquimedes ele enviava para Alexandria, que era a capital fundada por Alexandre e tal, e que tinha a famosa biblioteca de Alexandria, que durou aproximadamente de 300 a.C. a 400 depois de Cristo, teve mais de um incêndio lá e tal, e é por isso que boa parte das obras do Arquimedes sobreviveram, porque era aquilo que era enviado para Alexandria, que era a grande biblioteca, e tinham que fazer cópias e tudo mais. E, inclusive, o trabalho que eu vou estar falando hoje foi enviado para Alexandria, né? Uma carta que ele enviou lá de Siracusa para o Eratóstenes, que era o bibliotecário lá da grande biblioteca, né? Ele participou da defesa de Siracusa, que se aliou a Cartago na época lá contra Roma, e o Arquimedes é mais conhecido em toda a antiguidade pelas obras dele de engenharia, que não sobreviveu nada, mas a fama dele e tal é pelas obras dele de engenharia que usou em boa parte na defesa de Siracusa. E acabou morrendo aí quando entra, Roma ganha, depois de 3 anos faz um sítio na cidade e tal, aí consegue entrar uns soldados lá, acabam matando Arquimedes, né? Tem algumas obras dele sobre o equilíbrio dos planos, onde é que ele fala da lei da alavanca e faz alguns cálculos de centro de gravidade. Tem uma outra obra sobre os corpos flutuantes, onde é que tem o que a gente chama lei de empuxo, o princípio de Arquimedes, né, que tem a história lá do Eureka, da coroa e tudo mais, e aonde em particular ele estuda equilíbrio de seções de esfera ou de paraboloides de revolução flutuando na água. Então até que ângulo que você pode inclinar um paraboloide que ele vai tombar ou vai voltar para a vertical e tal. Então, essencialmente, ele está preocupado com a estabilidade de navios, né? Embora ele não fala nada disso, mas essa é a ideia. Bom, antes de eu entrar especificamente no Arquimedes, eu vou apresentar um pouquinho sobre o Euclides, o que se conhecia sobre o círculo e a esfera antes do Arquimedes. Então, do Euclides, né, é a obra mais importante que a gente tem da história da matemática. Então, os elementos do Euclides vêm logo antes do Arquimedes. Então, ele tem o livro mais importante da história da matemática, Os Elementos de Euclides, foi traduzido, né, para o português pelo professor Irineu Bicudo, da Unesp, lá de Rio Claro. E lá, em particular, sobre... se a gente tem, por exemplo, 2 círculos, né, um grande e um menor, então eu posso calcular o comprimento, né, a circunferência do círculo, a área e, no caso da esfera, o volume. Então,
Então, já nos elementos de Euclides, logo antes do Arquimedes, o que se sabia é que se eu tenho dois círculos, um grande e um pequeno, então se eu pegar o comprimento do círculo grande dividir pelo do pequeno, ele é igual à razão dos diâmetros, do grande para o pequeno. Se eu pegar a área do círculo grande e a área do pequeno, ela cresce com o quadrado do diâmetro. E se eu pegar o volume de duas esferas, né, uma grande e uma pequena, então o volume cresce com o cubo do diâmetro. Então, por exemplo, se eu tiver dois círculos, né, e um tiver o diâmetro 3 vezes maior que o outro, se eu tiver um 3 vezes maior que o outro, então o comprimento também vai ser 3 vezes maior do círculo grande em relação ao pequeno. Já a área vai ser 9 vezes maior, que cresce com o quadrado do diâmetro. E o volume de duas esferas, se o diâmetro de uma é 3 vezes a outra, o volume da maior vai ser 27 vezes maior do que o da menor. O segundo da área e o do volume estão nos elementos de Euclides. O mais simples, que seria a razão do comprimento dos diâmetros, não aparece nos elementos de Euclides. Eu não sei exatamente porquê. Deveria ser até o anterior, deveria aparecer lá, mas não tem. Então isso daqui é o que se conhecia antes de Arquimedes. Tudo mais, as fórmulas que a gente aprende na escola, todas têm a ver com Arquimedes, né? Então, se eu tenho um círculo e uma esfera, então a gente aprende na escola, né, embora o Arquimedes não usasse nada dessa notação, mas que o comprimento é 2πr. O comprimento de um círculo é 2π vezes o raio. O valor desse π, que é a razão da circunferência para o diâmetro, é aproximadamente 3,14. Né? A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. A área da superfície da esfera é 4 vezes a área do círculo máximo, do círculo que corta a esfera passando pelo centro. Né? E o volume da esfera é 4/3 do πr ao cubo. Então tudo isso daqui a gente aprende na escola, decora, mas a gente não sabe que tudo isso daqui é essencialmente obra do Arquimedes. Em particular, as mais difíceis são essas duas aqui, né? A área da superfície da esfera e o valor do volume da esfera. A gente só decora isso, mas tudo isso daqui tem a ver com Arquimedes. Né? Então vou tentar mostrar aqui, em linhas gerais, como que Arquimedes chegou nesses resultados. Né? De novo, toda essa notação aqui não tem nada a ver com Arquimedes. Arquimedes falava tudo isso daqui em palavras, né? Texto. Essas fórmulas assim, mas o resultado é a mesma coisa daquilo que Arquimedes chegou. Eu vou começar, por exemplo, falando sobre o Arquimedes. Tem umas 10 obras que sobreviveram. Não tem nada que sobreviveu com assinatura lá do Arquimedes e tudo mais. Eram cópias que eram feitas, depois ia estragando a cópia, fazia uma outra cópia, outra cópia, outra cópia. Então o que a gente tem hoje em dia, o mais antigo, é da ordem de uns 500 anos atrás, assim, os manuscritos mais antigos, com exceção desse que eu vou estar falando hoje, que é o que foi descoberto há 100 anos atrás, que tem uns 1000 anos. Um pergaminho que foi descoberto tem uns 1000 anos. E dessas obras que a gente tem no Arquimedes, existem mais ou menos umas 10 a 15 obras que a gente tem do Arquimedes. Então tem aquelas que eu falei sobre a lei da alavanca, né, o equilíbrio dos planos. Tem a outra sobre os corpos flutuantes, que fala do empuxo, etc. E as outras, quase todas as outras, são matemáticas. Então, uma é da medida do círculo, onde é que ele fala da área, do valor do π, etc. Tem outra sobre a
cilindro, que ele calcula o volume de uma esfera, de um cilindro, e tem algumas outras matemáticas. Tem uma que é o contador de areia, que tenta determinar o número de grãos de areia que poderia caber no universo e tal. Então são todas elas essencialmente matemáticas, umas 10 obras mais ou menos que sobreviveram até os dias atuais. Bom, então de novo, por semelhança de figuras, você tem um círculo grande e um pequeno, então qualquer coisa que crescer linearmente, o diâmetro, o comprimento também vai crescer na mesma razão. Hoje em dia, a gente chama a razão do perímetro de um círculo, do comprimento de um círculo para o diâmetro, a gente dá um nome, que a gente representa pela letra π. Nada disso existia na época do Arquimedes. Ele sabia que essa razão era uma constante, mas não usava um símbolo para ela. Esse símbolo só vem 2000 anos depois. Π vem da palavra perímetro, que é o comprimento, né, da periferia do círculo. Depois mudou o significado com Euler e tudo mais, e ficou famoso o símbolo com Euler, que é a razão entre o comprimento para o diâmetro. Então é uma constante que é o π. Se essa aqui é uma constante, então o comprimento vai ser essa constante vezes o π, que é o diâmetro é 2 vezes o raio, então vem o nosso 2πr. Mas quanto que vale o π? Né? Como é que a gente faz para calcular o valor do π? Se eu fosse um físico, né, como eu sou, eu posso vir aqui e tentar medir. Né? Eu posso vir aqui com uma régua, com um barbante e medir, por exemplo, o diâmetro do círculo. Depois eu venho com outro barbante aqui e posso colocar aqui ao redor do meu círculo e tentar medir. Coloco aqui o barbante ao redor e depois eu meço o comprimento. E aí você vê que o comprimento do círculo se você faz medida lá com o barbante, etc., é mais do que 3 vezes e menos do que 4. Então é 3 e alguma coisa. Mas se você tenta fazer na prática com barbante, com uma linha, com uma fita, você nunca tem uma precisão muito boa. Né? Então a coisa é sempre aproximada. Então a gente tem que ir na matemática para fazer um cálculo exato. Então nessa obra, Medida do Círculo, o Arquimedes dá uma ideia muito interessante. Se eu tenho um círculo qualquer, eu posso colocar, por exemplo, um triângulo dentro do círculo e um triângulo fora do círculo. E aí é fácil ver que se você medir o comprimento dos 3 lados do triângulo menor, ele é menor do que o comprimento do círculo. E o triângulo de fora é maior do que o comprimento do círculo. Se em vez do triângulo eu posso fazer um quadrado, um pentágono ou um hexágono, como está aqui, então vou ter um hexágono dentro e um fora. Então, se eu somar os 6 lados de dentro, é menor do que o comprimento do círculo, e os 6 de fora é maior. Então, quanto maior for o número de lados do meu polígono, mais eu vou aproximar o comprimento do meu círculo. Bom, nessa obra, A Medida do Círculo, o Arquimedes ele supõe que eu tenha um polígono de 96 lados. Não dá nem para eu desenhar, porque se eu desenhar, tanto de dentro quanto de fora, vai ser exatamente igual à minha circunferência. Então ele só faz na imaginação, né? Se você desenhar, você não vai ver, você vai ver o círculo. E aí, usando que você medir o lado de um polígono é mais fácil do que o de uma coisa curva. E aí, com esses 96, um polígono de 96 lados, de dentro e de fora, aí o Arquimedes chega nessa conclusão que ele escreve nessas palavras aqui. A razão da circunferência de qualquer círculo para seu diâmetro é maior do que 3 e 10 sobre 71 e menor do que 3 e 1 sétimo. Então, essas são as palavras do Arquimedes. E aí, se eu escrevo isso daqui na notação decimal, isso daqui não existia na matemática grega, eles não usavam notação decimal. Mas então a razão do comprimento para 2R é maior do que 3,1408 e menor do que 3,1429. Então ele está aproximadamente 3,14. Então, isso é uma aproximação fantástica, mais do que você precisa para qualquer coisa de engenharia.
3,14 já é perfeito, né? Mas a gente sabe hoje em dia também que há 100 anos atrás descobriram a obra métrica do Heron de Alexandria, e lá ele comenta, en passant, que esse cálculo do Arquimedes, o próprio Arquimedes considerava como, tipo assim, para o dia a dia, que ele tem uma outra aproximação muito melhor, que chega no 3,1416, né, que é o que a gente usa e tal. Mas de qualquer forma, essa daqui durante 2000 anos foi a mais famosa aproximação do pi que se tinha. E essa daqui, por exemplo, 3 e 1/7 é 3 mais 1 sobre 7. Então vai ser 7 vezes 3, 21, mais 1, 22 sobre 7, que dá o 3,14. Então, se você quiser lembrar assim, hoje em dia a gente lembra 3,14. Mas se quiser lembrar como fração, é 22 sobre 7. Uma aproximação ótima. Só 2000 anos depois é que se provou que o pi é um número irracional, um Lambert, um matemático. Então eu não consigo encontrar dois números, igual 22 sobre 7, são dois inteiros, vai dar uma aproximação, mas não existem dois inteiros que vai dar exatamente o valor do pi. 35 sobre, sei lá, qualquer coisa, não existem dois inteiros que vai dar exatamente o pi. Provavelmente os gregos já suspeitavam disso, mas a prova só veio 2000 anos depois. Então, mas mesmo para chegar nesses números tão simples, tem uma matemática por trás pesadíssima. A ideia é simples, você ir aumentando o número de lados dos polígonos. Mas mesmo com 96, o Arquimedes, por exemplo, para chegar nesses números simples, ele apresentou uma aproximação de raiz quadrada do número 3, fantástica, que a gente nem sabe até hoje como que ele chegou naquela aproximação. E ela é perfeita, ótima, mas até hoje se discute por 2000 anos como que ele chegou naquela aproximação. A gente só fala lá no trabalho dele. Bom, então isso é o pi. Como é que o Arquimedes fez para calcular a área do círculo? Então aqui, também no mesmo trabalho, aqui a ideia é mais simples também. É a mesma coisa. No lado esquerdo aqui eu tenho, por exemplo, um quadrado, né? Eu tenho 4 triângulos dentro do meu círculo. Depois aqui eu tenho um octógono com 8 triângulos. Quanto maior o número de triângulos que você vai colocando, mais você vai aproximando a área do círculo, né? Até que se você chegar para um número infinito, você vai ter um polígono de infinitos lados, vai ser o seu círculo, né? E então esse daqui, por exemplo, aqui tem um quadrado, vai sobrar uns pedaços do círculo. Aqui já sobra bem menos. Quanto maior o número de lados do polígono, menos vai sobrar até que você aproxima. Bom, então o que é a área do círculo? É a somatória de todos os triângulos. Aqui eu só desenhei um, você vai ter uma infinidade ali. E o triângulo é o que? É a base vezes a altura sobre 2. Todo triângulo é metade do retângulo, né? E aí todos os triângulos, nesse caso aqui, têm a mesma altura R. Então eu só vou somar o comprimento. E o comprimento a gente já viu que é o 2πr, né? E aí o 2 corta, vai vir o nosso πr ao quadrado. Tá? Então a ideia é muito simples. E aí sempre nos trabalhos do Arquimedes ele coloca um dentro e um fora, né? Faz os limites, inferior, superior e tal. E aí mostra que o círculo vai estar entre aqueles dois limites, e no limite, quando você tiver uma quantidade infinita, então o nosso πr ao quadrado é essencialmente você preencher um círculo com polígonos, uma infinidade deles. Quanto maior você vai fazendo, vai diminuindo o lado do polígono e a altura vai se aproximando do raio do círculo, né? Então essa daqui a ideia é simples, e está no mesmo trabalho do Arquimedes, né? Então o nosso πr ao quadrado, e o π a gente já sabe que é aproximadamente 3,14, né? Então aqui o Arquimedes vai dizer quantas vezes que, por exemplo, o círculo é maior do que um quadrado de lado R. O quadrado de lado R é R ao quadrado, o círculo é πr ao quadrado, ou seja, 3 e alguma coisa maior do que a área do círculo.
Bom, a maneira como o Arquimedes se expressava isso não era em fórmulas, como eu falei, era em palavras. Então aqui estão as palavras do Arquimedes. A área de qualquer círculo é igual a um triângulo retângulo, no qual um dos lados ao redor do ângulo reto, que é esse ângulo aqui, de 90 graus, é igual ao raio do círculo, e o outro lado é igual à circunferência do círculo. Então o que o Arquimedes fala em palavra é que esse círculo aqui tem a mesma área que esse triângulo, e a área do triângulo é a metade da área do retângulo, ou seja, é esse lado vezes esse sobre 2, e esse lado a gente já viu que é o 2πr, vezes o r sobre 2, corta o 2, vai dar o meu πr quadrado. Tá? Então o Arquimedes não escrevia essa fórmula, mas aquilo que ele falava em palavras é a nossa fórmula, é o análogo. Tá? Hoje em dia a gente só fala isso daqui, mas é a mesma coisa. Então o resultado está lá. E em figuras é isso, que esse é uma figura curva, ele encontra um polígono, no caso um triângulo, que tem a mesma área que aquela figura curva, desde que ele saiba quanto é que vale esse comprimento. Né? E aí a gente já viu que ele já sabia o valor desse comprimento, que era o meu 2πr com aquele píssaro 3,14. Tá joia? Então é assim que ele falava sobre a área, sobre a esfera e o cilindro. Então aqui agora ele está calculando a área da superfície da esfera e o volume dela. Então as palavras dele são: a superfície da esfera é 4 vezes o círculo máximo. Então, se eu pegar uma esfera, eu posso cortar ela, fazer fatias nela, vai ter uma das fatias que vai ter maior área, é aquela que passa pelo centro, que é o círculo máximo. E uma outra vai ser um ponto, né? Eu posso cortar um ponto, vai aumentando até o máximo, depois vai diminuindo de novo. Então o círculo máximo é o diâmetro, que a gente já viu que é a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Então a área da superfície da esfera é exatamente 4 vezes isso. É 4πr ao quadrado. E no caso do volume da esfera, o que o Arquimedes faz é comparar o volume da esfera com o volume de alguma outra coisa que ele conhece, que é um cilindro que está ao redor da esfera. Então ele prova nesse trabalho dele que o volume do cilindro é exatamente 1,5 vezes o volume da esfera que está dentro. E o volume do cilindro é simples, que é a base vezes a altura. A base, a gente já viu que é o πr ao quadrado. A altura é 2r, que é o diâmetro da esfera. Então ele fala: todo cilindro cuja base é o círculo máximo de uma esfera e cuja altura é igual ao diâmetro da esfera, então esse cilindro tem um volume igual a 3,5 vezes o volume da esfera. Bom, então o volume do cilindro é 3,5 vezes o volume da esfera. E o volume do cilindro é simplesmente a base, que é o πr ao quadrado, vezes a altura, 2r. Agora eu posso passar esse 2 multiplicando, 3 dividindo, e aí vai vir a nossa fórmula que a gente decora na escola, que o volume da esfera é 4/3 do πr ao cubo. Tá? Então o que a gente decora na escola, o Arquimedes provou nesse trabalho e fala em palavras dessa maneira. Esse trabalho aqui do Arquimedes sobre a esfera e o cilindro, ele já é conhecido desde a época do Arquimedes. Tá? Ele é conhecido, a gente tem ele em grego e tal, e a gente estuda ele. E tanto a prova, primeiro ele prova a área da esfera e na sequência ele calcula o volume. E são provas puramente geométricas, e é um cálculo complicadíssimo. Eu não vou tentar nem apresentar nada, porque eu não entendo, já li assim muito na diagonal, nem tentei entender, porque é muito complicado. Ele usa resultados, tem que conhecer muita matemática grega para acompanhar esses trabalhos. Mas de qualquer forma, os resultados a gente já conhecia há 2.000 anos, há 2.300 anos, desde o Arquimedes. E aí foi só há 100 anos que a gente ficou sabendo como que ele chegou nesses resultados.
E é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje, com essa descoberta de um trabalho perdido do Arquimedes, né? Onde ele usa a lei da alavanca para chegar nesses dois resultados. Ele usa a física para deduzir resultados puramente matemáticos. E é o que a essência daquilo que a gente vai estar falando aqui, né? Então vamos lá. As obras do Arquimedes, elas, como eu falei, a gente não tem nada escrito à mão do Arquimedes, né? Os mais antigos que a gente tem, elas têm uns 500 anos, estão em bibliotecas lá de Paris e do Vaticano. E elas foram copiadas de dois manuscritos em pergaminho do século IX e do século X. E esses dois manuscritos, do qual foram feitas as cópias que a gente tem, a última vez que eles foram vistos e manipulados é da ordem do ano de 1300, por aí, que aí depois sumiram. Os dois manuscritos sumiram, a gente nem sabe se eles ainda existem. Os manuscritos em grego, dos quais foram feitas as cópias mais antigas que a gente tem nas bibliotecas lá da Europa, né? O terceiro manuscrito do século IX, ele só foi encontrado há 100 anos atrás, em 1906. E ele contém a única versão conhecida de uma obra do Arquimedes, que é o método dos teoremas mecânicos, que é uma carta do Arquimedes para o Eratóstenes, que era bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, amigo dele, cientista, é aquele que calculou com uma precisão muito grande o raio da Terra, usando dois pontos que estavam no mesmo meridiano. Um deles, o Sol a pino, meio-dia, não dava sombra, o outro tinha uma sombra, aí medindo o tamanho da sombra e o ângulo, ele determinou o raio da Terra, uma precisão muito grande. Então é o Eratóstenes, é a mesma pessoa para quem o Arquimedes escreveu a carta dele. E é um manuscrito que ninguém sabia da existência dele, ele foi feito, escrito lá no pergaminho da ordem de 1000 anos atrás, ficou em mosteiros lá na Turquia e tudo mais, e aí depois foi parar em Constantinopla, né, Istambul. E aí, por uma única frase que chegou ao conhecimento do Heiberg. O Heiberg é um filólogo dinamarquês que ele havia publicado, com 26 anos, ele publicou a obra completa do Arquimedes, em grego e latim, em 1880, 81, 82. Então ele havia publicado a obra completa do Arquimedes, um dinamarquês, filólogo. E aí, por uma única linha que alguém viu lá no mosteiro e tal, viram que era um palimpsesto. O significado da palavra palimpsesto é um pergaminho que foi raspado. Então, o pergaminho era muito caro, couro animal, né? Então era muito caro, e aí às vezes você queria escrever alguma coisa, não tinha o que fazer, você raspava alguma coisa que não era mais útil, e no caso, esse estava num mosteiro religioso, e aí tinha lá um pergaminho com as obras do Arquimedes, alguém não usava mais aquilo, precisava escrever, e aí rasparam, como se fosse um livro assim, né? Abriram um livro, só que era livro com pele de couro, né? Rasparam todo o texto com ácido de limão, outras coisas, e aí viraram ele de 90 graus e escreveram um texto religioso por cima. Então, existem vários palimpsestos no mundo, porque era uma técnica comum para você, o papel não era barato, né? Então foi escrito um texto religioso por cima das obras do Arquimedes. Também tem um conjunto quase completo lá das obras dele, mas tem um que não está nos outros dois manuscritos. E aí o Heiberg, por uma única linha que ele viu do texto matemático que estava por trás, ele falou, é do Arquimedes. Aí o Heiberg viajou lá da Dinamarca, foi até Constantinopla, e com uma lupa, porque não deram permissão a ele de tirar o manuscrito lá da biblioteca onde é que estava. Com uma lupa,
ele conseguiu ver o que estava por trás do texto religioso, e aí em 1906 ele publicou essa obra do Arquimedes, esse método dos teoremas mecânicos. Publicou em grego e com uma tradução em alemão. Aí ele voltou para a Dinamarca e tal, aí depois esse manuscrito sumiu de novo. Alguém deve ter roubado lá para vender e tal, ficou perdido por quase 100 anos. Ele apareceu em 1998 numa casa de leilão lá em Nova York, e aí foi vendido por $2 milhões. Quem comprou é anônimo, não sabe quem é, não é o Bill Gates, talvez seja o cara da Amazon, se especula, mas até hoje não sabe. Mas aí esse cara acabou, ele ficou perdido durante a guerra, aí sumiu, não estava mais lá em Constantinopla, reapareceu, e aí hoje ele está emprestado para um museu de artes em Baltimore, né? E aí agora eles fizeram um escaneamento dele e tal, e estão publicando aquilo que foi feito. Mas desde 100 anos o Heiberg já tinha publicado essencialmente tudo. Bom, o que contém então essa obra? Antes de eu entrar nela, só vou falar aqui rapidamente sobre a lei da alavanca. Essa lei é a lei mais antiga que a gente tem na física, e ela também é devida a Arquimedes, né? Então, se eu tenho aqui uma alavanca, ela pode girar ao redor de um fulcro, então eu consigo equilibrar numa alavanca dois pesos diferentes. Um peso grande e um peso pequeno, desde que o peso grande esteja perto do fulcro e o peso pequeno esteja longe. Aí tem aquela famosa frase do Arquimedes, né? Deu um ponto de apoio, eu consigo mover até a Terra e tal. Então o Arquimedes mexia muito com isso. E aí o que ele fala nas palavras dele é a lei da alavanca, né? A lei mais antiga que a gente tem na física. Grandezas comensuráveis se equilibram em distâncias inversamente proporcionais a seus pesos. Então, matematicamente, a gente escreve uma fórmula, a distância grande está para a distância pequena, assim como o peso grande está para o peso pequeno, né? E aí, então, inversos ali, né? Bom, aí o Arquimedes então vai usar esta lei para chegar no nosso quarto texto do Pierre Leopold. Só agora que a gente sabe isso. E é uma coisa belíssima. Esta daqui eu vou conseguir, espero conseguir mostrar para vocês em duas transparências o que é. O cálculo dele eu teria que estudar eu mesmo uns 10 anos de matemática grega para entender aquele outro trabalho sobre esfera e cilindro. Esse daqui é básico, é fantástico. Eu vou tentar ilustrar aqui o que é. Bom, aqui de novo esse livro que está circulando aí com vocês, Arquimedes, aí eu trato desses assuntos aí, não o que eu vou estar mostrando hoje, mas sobre a lei da alavanca, que está disponível lá em homepage, em PDF na minha homepage, né? Bom, então vamos lá. Como é que o Arquimedes então provou o volume, um resultado matemático usando a física? Isso é belíssimo. Então, é uma carta, né, que começa de Arquimedes para Eratóstenes, saudações. E aí, os trabalhos que sobreviveram do Arquimedes são fantásticos, porque em todo trabalho, em geral, vem uma carta com algum texto lá no início. E aí, nesse caso em particular, o Arquimedes fala que ele vai mostrar para o Eratóstenes o método de descoberta que ele usou. E é uma coisa até muito interessante que, passando nessa carta aí, ele fala do Demócrito, um dos atomistas. Por exemplo, a gente fala que o volume de uma pirâmide ou de um cone é 1/3 do volume do cilindro. Isso daí está provado lá nos elementos de Euclides. Mas nessa carta, só que a gente ficou sabendo que o Arquimedes fala, olha, quem provou matematicamente pela primeira vez foi o Eudoxo. Ele usa o que ele chama de método da exaustão, tipo um cálculo integral assim, mas ele fala, mas quem descobriu pela primeira vez o resultado foi o Demócrito. E a gente fala do filósofo, né, que é um dos atomistas e tal, mas ele era também matemático, né? Então é muito interessante. Então, você saber a resposta é fundamental para depois você encontrar uma prova, uma dedução exata e tal. E aí o Arquimedes vai falar aqui como que ele primeiro descobriu
o volume, por exemplo, de uma esfera e outras coisas, que calcula com o mesmo método a área de uma parábola, o centro de gravidade de um paraboloide. Então ele calcula com usando a lei da alavanca, ele calcula áreas de algumas figuras curvas, volume de algumas figuras curvas, como a esfera, que a gente vai ver aqui, e centro de gravidade de algumas figuras curvas, como um paraboloide de revolução. Então o Arquimedes vai usar essa figura aqui. No trabalho dele ela só aparece de perfil, mas essencialmente o Arquimedes então ele tem uma esfera, o centro dela é K. Ao redor da esfera ele tem esse cilindro preto aqui. Então essencialmente o que ele vai provar no final das contas, que esse cilindro preto, o volume dele é 1,5 vezes o volume da esfera, que é o nosso 4/3 do πr ao cubo. Tá? E aí, então ele imagina agora um cone, partindo aqui desse vértice alfa, passando aqui aqui é o círculo máximo da esfera, que é o πr ao quadrado, ele vai mostrar que essa área aqui é 4πr ao quadrado, e tem um cilindro maior, aqui está em perspectiva, em vermelho, e aí provavelmente ele estava pensando nessa figura aqui, e aqui eu já estou estendendo aqui, para o lado de cá, isso aqui no final ele vai transformar isso aqui numa alavanca apoiada aqui, que vai poder girar. Okay? Então aqui vai ser a alavanca que vai poder girar, o fulcro dela está no ponto alfa. E essa distância do θ ao alfa é igual do alfa ao gama. Ok? Então vai ser essa figura que o Arquimedes vai considerar. E o que o Arquimedes vai fazer, ele vai pegar um plano aqui ortogonal ao eixo da alavanca, ao eixo da esfera. Quando ele passa um plano aqui, ele vai cortar um círculo em vermelho no cilindro grande, vai cortar um círculo menor no cilindro preto, vai cortar um círculo menor ainda em que ele corta a esfera e um círculo menor ainda quando ele corta o cone. Tá? Então ele vai ter, quando ele passa um corte de ortogonal ao eixo, ele vai ter 4 círculos aí de raios cada vez menores. Tá? Então essa que vai ser a ideia do Arquimedes. Ele vai cortar e vai comparar aquilo ali. Então aqui, eu vou colocar aqui, toda a essência do método está nessa transparência aqui. Então aqui, à esquerda, é aquela figura lá do Arquimedes de lado. Tá? Então ali, aquele círculo representa a esfera, aquele triângulo representa o cone, e esse quadrado aqui por dentro significa o cilindro menor, e o retângulo de fora significa o cilindro maior. Aí o Arquimedes, eu não vou mostrar aqui, mas é uma matemática elementar, que usa apenas semelhança de triângulos, nada mais é do que isso. Da semelhança de triângulos, o Arquimedes mostra que a razão da extremidade da alavanca até o alfa, onde está o fulcro, está para a distância do fulcro até o sigma, que é o cruzamento aqui da linha azul, o meu eixo ali da alavanca. Então uma razão de 2 comprimentos, ele mostra que é igual a uma razão do círculo grande, o círculo Mi, é o círculo que vai cortar o meu cilindro grande, que é o que está no numerador lá. Vai estar sobre a razão de 2 círculos. O Xi, que é o círculo que vai cortar a minha esfera, mais o círculo Rho-Pi, que vai cortar o meu cone. Tá? Então, esta é a relação matemática que ele chega, usando apenas semelhança de triângulos. É uma coisa bem simples. Então, o que ele mostra essencialmente é uma razão de 2 comprimentos está igual a uma razão de 2 áreas. Né? A área do círculo do cilindro grande para a soma do círculo do cone e o círculo da esfera. Tá? Então, essa é a matemática. Daqui para cá é a grande intuição do Arquimedes. Ele fala, aquela relação matemática é como se fosse uma alavanca em equilíbrio. Então,
da esquerda lá é só matemática elementar. Aí ele fala, daqui para cá eu vou escrever aquela matemática como se fosse física. Ou seja, eu vou supor que cada um dos meus círculos, que é uma figura geométrica, ele é uma coisa física. Então ele tem um peso e esse peso é proporcional à área. Quanto maior a área, maior o peso. Então, se eu tenho aqui uma razão de 2 comprimentos, se eu tiver um círculo que tem peso, como esse daqui, se eu colocar ele numa alavanca, ele vai equilibrar, a alavanca vai ficar em equilíbrio na horizontal se esta distância aqui for exatamente aquilo que está representada na matemática. Tá? Então eu vou ter um círculo que está aqui, é a relação anterior lá da alavanca, né? Então, a alavanca fica em equilíbrio quando as distâncias, o peso grande está perto do fulcro, o peso pequeno está longe, né? Então, ali é coisa física mesmo. Então, aí o Arquimedes fala. Então, o grande pulo do gato foi ver que essa relação matemática ela é equivalente a uma alavanca física em equilíbrio, aonde agora os círculos têm peso, e o peso é proporcional à área. Então ele está supondo figuras homogêneas. Então isso daqui vale para um círculo. Aí o Arquimedes agora vai pegar essa linha azul e vai andar desde o lambda até o epsilon. Ele vai varrer o meu cilindro grande, vai varrer a minha esfera, vai varrer o meu cone. Vai andar daqui até aqui. Então, os de baixo, o círculo O, Xi e Rho, Pi, eles vão estar todos no θ. Já o círculo de cima, o Mi e Sigma, ele está na posição C. Então, quando ele andar a linha azul, cada um dos círculos do meu cilindro grande vai ficar exatamente na sua posição. Então, quando ele varrer aquela linha azul do lambda até o epsilon, ele vai construir o meu cilindro grande. E cada um deles está exatamente na sua posição. Cada um está no seu sigma correspondente. Já o círculo menor, o Oxi, que corresponde à esfera, que é esse daqui, e o círculo do cone, todos eles estão transferindo para o ponto θ. Tá? Então, quando ele varre a linha azul do lambda até o epsilon, ele vai construir a esfera apoiada no ponto θ e vai construir o cone apoiado no ponto θ. Então isso é uma coisa belíssima. Isso daqui é uma integral, ele está integrando, né? Quando ele varre, ele está integrando. Não só isso, mas ele está supondo, né, que um volume é composto por uma infinidade de planos. E aqui nem tem uma espessura. Hoje em dia a gente fala, né, que é uma integral dx ali, né? O dx não tem, ele está compondo uma infinidade, né? Então a esfera é composta por uma infinidade de planos, né? Um colado no outro, né? Assim como o cone e assim como o cone, a esfera e o cilindro. Então, e não só isso, eu já orientei, por exemplo, um trabalho de iniciação científica para um dos meus alunos. Você pode construir mesmo de gesso. Você constrói de gesso um cone, uma esfera, um cilindro. Se eles tiverem exatamente os tamanhos que estão aqui, você vê que a alavanca fica em equilíbrio. Você pode construir aquilo, né? E a gente constrói e faz, né? Então não é só na ideia, na matemática. Você faz na prática e vê a alavanca que o professor João Cortez trouxe aqui. Você pode colocar ali um cilindro de gesso, uma esfera e tal, e funciona, e fica em equilíbrio. Isso é fantástico, já dá para deduzir que o cilindro menos o cone é igual à área da esfera. Isso, então você já vai ter ali os resultados. A única coisa é que eu ainda não posso usar a lei da alavanca aqui, porque esse meu cilindro está distribuído no braço da alavanca.
para eu usar a lei da alavanca, tem que estar atuando num ponto. E aí é uma passagem só aqui tranquila, que é o seguinte. Aqui agora, nessa figura, em vez do meu cilindro estar deitado no braço da alavanca, ele está atuando apenas no ponto médio da alavanca. E aqui a gente tem que usar um dos postulados que o Arquimedes usa num trabalho dele, que é aquele da lei da alavanca. Ele fala: se grandezas se equilibram a certas distâncias, então grandezas equivalentes a essas grandezas se equilibrarão por sua vez nas mesmas distâncias. O postulado é um pouco confuso, parece assim, mas a ideia é essa, que ele está substituindo o cilindro deitado para o cilindro atuando apenas num ponto, e ele diz que se a alavanca estava em equilíbrio naquela situação, ela vai continuar em equilíbrio aqui, supondo que valha esse postulado. E aí a gente entende o que são grandezas equivalentes. São grandezas que têm o mesmo peso. Então, no caso aqui é o mesmo, inclusive é o mesmo cilindro. E os dois têm o mesmo centro de gravidade. O Arquimedes prova no outro trabalho dele, que até por simetria, que o centro de gravidade de um cilindro é o ponto médio dele. Então, um cilindro que está espalhado no braço da alavanca, a alavanca vai continuar em equilíbrio se ele atuar apenas no centro de gravidade. Então agora pronto, agora eu já posso aplicar a lei da alavanca. Então agora eu vou usar a distância grande está para a distância pequena, assim como o peso grande está para o peso pequeno. Aqui eu vou usar a lei da alavanca. E agora ele só tem uma incógnita, que é o volume do cilindro, ele sabe, que é a base vezes a altura. O volume do cone ele já sabe também, que é 1/3 do volume do cilindro. De novo, nesse próprio trabalho ele fala que isso é o Demócrito. O Demócrito foi o primeiro a chegar que o volume do cone é 1/3 do cilindro. E o Eudóxio foi o primeiro a provar matematicamente. Mas isso já está lá também nos elementos de Euclides, né? E a única incógnita é essa. E ele sabe que essa, ele também sabe a razão das distâncias, porque aqui é metade disso. Então ele tem a razão dessa distância para essa, que é 2, tem esse volume, só tem aquela incógnita. E aí ele usa a lei da alavanca e tira a incógnita. E aí o que ele escreve nas palavras dele é que todo cilindro cuja base é o centro máximo de uma esfera e cuja altura é igual ao diâmetro da esfera é 3 vezes e meio por a esfera. Então, que é o nosso quarto texto do Pierre Aucourt. Então, só hoje que a gente sabe que o Arquimedes descobriu usando a lei da alavanca. Uma fórmula básica que todo mundo aprende no ensino médio, né? E é fantástico isso. Isso para mim é uma revolução copernicana, meu amigo. Ele está usando a física para deduzir um resultado puramente matemático. E a gente conhecia o resultado daquele outro trabalho do Arquimedes, mas naquele outro resultado ele nem fala de alavanca. Ele faz uma demonstração puramente geométrica, uma matemática pesadíssima, né? Outra coisa, esse resultado do Arquimedes é tão importante que ele pediu para essa figura e aquela frase ali estarem no túmulo dele. Eu acho que aqui, não só pelo resultado, que todo matemático lá devia querer obter o volume da esfera, e ele conseguiu, então ele se sobressaiu, mas eu acho que mais importante do que isso, porque eu acho que foi aqui que ele teve a maturidade dele, como cientista, que eu acho que ele descobriu um método de conhecimento, que aqui eu só estou dando um exemplo de calcular o volume da esfera, mas no mesmo trabalho ele calcula a área de uma parábola, calcula o centro de gravidade de um cone, ele usa a mesma coisa, para N cálculos diferentes. Então é um trabalho que ele pediu para esse aqui, está no túmulo dele. Ele não colocou a alavanca, mas só o resultado final. Mas hoje a gente sabe que foi através da alavanca que ele obteve aquilo. Bom, aqui eu só mostrei como é que ele calculou o volume da esfera. Mas e a área da esfera? De novo, naquele trabalho dele, que a gente já conhecia há 2000 anos, primeiro ele calculou a área da esfera, depois o volume, tudo com geometria, não usou alavanca nem nada. Aqui a gente vê que primeiro ele descobriu o volume. Bom,
Como é que ele foi então do volume para chegar na área? É uma coisa também bonita e razoavelmente simples, depois que a gente já tem. A ideia dele é muito legal também. Do mesmo jeito que eu posso preencher um círculo com triângulos, ele fala, eu posso preencher uma esfera com cones. Né? Então, eu posso preencher, ali eu desenhei uma esfera com 3 conezinhos. Agora imagina que aqueles cones estão preenchendo a esfera. Quanto maior for o número de cones, melhor vai ser a sua aproximação. E quanto mais você vai crescendo o número de cones, vai diminuindo a área de cada um dos conezinhos. Então, o volume da esfera é a somatória de todos os cones, ou a integral. Né? Como é que é o volume de um cone? É a base vezes a altura sobre 3. Na hora que você tem cones infinitesimais, todos têm a mesma altura R, e então você vai somar a área da esfera. Ou seja, toda esfera é igual a um cone cuja base do cone é a área da esfera e cuja altura é o raio. Só que agora a gente já sabe que o volume da esfera é 4/3 do pi r ao cubo. Então coloca isso aqui do lado esquerdo lá, o 3 corta, esse r corta e sobra o 4πr ao quadrado. Tá? Então a ideia por trás é muito simples, é só você preencher uma esfera com cones. Se você souber o volume da esfera, você tira a área, ou o contrário. Se ele tivesse descoberto primeiro a área, ele também poderia descobrir o volume da esfera. Tá? E essa ideia para mim é fantástica. Assim, depois que você vê, aquela ali eu já tinha visto N vezes. Você vê em vários livros de matemática, você pode preencher um círculo com triângulos. A mim nunca me passou pela minha cabeça você preencher uma esfera com cônicas. É óbvio. É óbvio depois que você viu. Né? E eu nunca vi nenhum livro de matemática falar até agora. Agora, com o Arquimedes, a gente vê que foi assim que ele pensou. Você também pode preencher uma esfera com cônicas. E aí ele tira o 4πr ao quadrado. Né? Então é uma coisa belíssima. Mas o principal, então, foi obter o volume da esfera, que ele obteve primeiro, e usou a lei da alavanca. Para quem de vocês tiver interesse, meu colega Tino Manhag está aqui presente. Ele fez a dissertação dele de mestrado, defendida e aprovada lá na Unicamp em 2011. Quem quiser ver a dissertação dele de mestrado, está lá na minha homepage. Análise e tradução comentada da obra de Arquimedes, intitulada Métodos sobre os Teoremas Mecânicos. Eu não sei grego, nada. O Tino sabe grego e fez a tradução direto do grego para o português. Tá? Então é um trabalho que foi a dissertação dele de mestrado e a gente está trabalhando atualmente para transformá-la em livro. A gente espera publicar talvez no decorrer desse ano. A gente vai publicar esse trabalho aí como um livro, mas já está lá em PDF, vocês podem pegar e ver. E quem de vocês também tiver interesse, nós publicamos também um livrinho pequenininho, que eu esqueci de trazer, o Método Ilustrado de Arquimedes. Aqui está o que eu mostrei para vocês hoje, mostrando aqui nesse livrinho, a gente mostra a essência da lei da alavanca e tal, e depois como é que o Arquimedes fez para calcular o volume da esfera, a área da parábola e o centro de gravidade de um paraboloide de revolução. Tudo usando a lei da alavanca, só com figuras, tá? Sem entrar na matemática do Arquimedes. Tudo isso daqui está na obra da carta do Arquimedes para o Eratóstenes, e ele está nesse livrinho aí também, que é disponível em PDF na nossa homepage. Tá? Vocês podem dar uma olhada lá. E aí agora estou à disposição de vocês aí para conversar, se vocês quiserem perguntar e tal. Obrigado, gente. Eu quero ouvir perguntas. Tem gente aqui da área. Primeiro, agradeço. Obrigado aqui, Vicente. Alô? Acho que eu falei o seminário inteiro sem microfone, né? Basta Falou aí na mão. Eu vou passar as obras do Arquimedes, se alguém quiser olhar. Agradecer muitíssimo a palestra,
incrível. Belíssimo, agradeço muito a chance de ter visto esse material. Primeiro uma pergunta, não é essa que eu quero fazer, mas eu faço uma pergunta. Se você quiser adquirir os livros, eu detesto ler em PDF, eu gosto de ler o livro. Pode, está no Amazon. Está na Amazon, tá, perfeito. Então a pergunta é a seguinte, você insistiu e realmente impressionante nessa ideia de inverter, né? A relação, aí você obter um resultado matemático a partir de um resultado, a partir pelo menos de uma heurística física, né? Você mesmo falou, um método heurístico, enfim, tem uma heurística aí que é física. Mas me intriga do ponto de vista, se a gente for fazer uma análise epistemológica, eu gostaria, isso me deu uma trilha aqui de pensamento, e talvez você me ouvir a sua opinião, qual é a natureza propriamente dita da lei da alavanca? Porque, não sei se você sabe como que o Arquimedes chega a ela, porque tem algo ali que me intriga, parece que aquilo é uma definição de peso quase, né? Porque a questão, como eu defino conceitos físicos. Bom, eu tenho que estar ali, toda uma teoria da medida, eu preciso, né, fazer uma investigação detalhada e o conceito de peso, ele precisa ser definido em termos de alguma operação. Essa operação vai ser a operação de balança, eu tenho que definir o peso e essa operação de balança, ela me envolve algo como, por exemplo, uma balança de braços, né? O que são pesos iguais, né? São pesos que se equilibram em uma balança com braços iguais. Tem algo ali que parece quase na lei da alavanca, que parece quase uma definição de peso. Se isso é verdade, não está claro para mim qual é o elemento propriamente físico, a não ser pela visualização, que estaria presente na lei da alavanca. Portanto, eu não tenho certeza de que isso aí não saia tudo como raciocínio, como uma definição de peso, que é uma definição geométrica, e depois eu aplico essa definição de peso como definição geométrica à elaboração de uma lei que é novamente geométrica, né? Mas eu sugiro isso com mais uma reflexão ainda muito preliminar e o que eu fui aqui pensando a partir da sua palestra. Então, essa pergunta é muito boa e tem levantado questionamentos aí ao longo de muito tempo já. Mas você tem uma maneira de evitar isso, igualdade de peso, a gente tem que definir pela balança mesmo, não tem jeito. Se todas as substâncias fossem homogêneas, se só tivesse, por exemplo, um tipo de átomo, só átomo de ferro, por exemplo, e todos fossem iguais, você poderia contar simplesmente, né? Contar o número de átomos. Mas a partir do momento que você tem duas substâncias diferentes, sei lá, igual aqui, plástico e vidro, ou plástico e água e tal, aí você já não dá mais para contar. E aí, para você definir o que é igualdade de peso, você tem que usar mesmo alguma medida. E aí o que a gente usa é a balança de braços iguais. Balança de braços iguais. Aí você fala, bom, como é que eu vou saber o que tem um peso igual a essa esfera de borracha? Você vai colocar o tanto de areia aqui, tal que uma hora ela vai ficar na horizontal. Na hora que chegou na horizontal, aí você tem a igualdade de peso de substâncias diferentes. Aí é medido mesmo. E aí como é que você fala que você tem N vezes o peso dessa esfera de borracha? Aí é definição. Aí você define, quando eu tiver N colocado de um lado da minha balança, eu vou ter, por definição, N pesos. Aí a lei da alavanca deixa de ser uma questão de definição. Aí é uma lei empírica. Aí você observa que, na hora que você coloca N de um lado e um do outro, a razão é o inverso das... Ou seja, eu poderia, eu tenho que supor o peso como uma grandeza aditiva. Isso é definição. Então, se eu exigir para o peso que ele seja aditivo, a partir da definição de braços iguais, eu exijo aditividade para o peso e aí eu vou verificar a lei da alavanca. Isso. Porque eu poderia usar como definição a própria lei da alavanca. Pode, se você usar, aí ela deixa de ser uma lei. Aí você vai concluir o contrário. Se você usar a lei da alavanca para definir peso, por exemplo, a razão de pesos, né? Você usa a lei dela, ela deixa de ser lei, passa a ser definição de razão de peso, aí você vai concluir que N vezes o peso, aí você vai ver, empiricamente, vai ter, aí você vai inverter, né? Mas aí o mais básico é você definir aditivamente, né?
Então tá certo, porque tanto no caso como no outro eu me escapo. Num dos casos eu vou concluir que a lei da alavanca é empírica, no outro que os pesos aditivos são empíricos e isso é usado na demonstração de Aristóteles, a aditividade na hora de soma. Mesma coisa, por exemplo, se a gente perguntar uma lei mais simples, a lei da mola, por exemplo. Você vai colocando 2 pesos, 3 pesos, a mola encolhe 2, 3 vezes. Então, se eu definir que o peso é aditivo, a priori, aí você coloca na mola, aí você verifica que empiricamente 3 vezes 4 pesos que você coloca, ela contrai 3, 4 vezes, ou estica 3, 4 vezes. Né? Aí você pode também inverter, se você usar a sua mola como definição de peso, aí ela vai deixar de ser lei empírica, e aí você vai concluir que N, aí você inverte. Mas aí o mais básico é você tem que definir a propriedade aditiva. Mas a própria questão de como é que Arquimedes chega na lei da alavanca é uma que aparece no outro trabalho, que é aquele sobre o equilíbrio dos planos, e é muito interessante. E aí ele tem que usar essencialmente esse teorema que eu falei aqui, pesos equivalentes, tá? Eu discuto isso daí razoavelmente nesse livro aqui. É uma coisa que gerou muita controvérsia. O Ernest Mach, filósofo da ciência, criticou a dedução do Arquimedes, como sendo, usando apenas o princípio de simetria. Então gerou uma controvérsia que ainda vem até hoje ainda. Mas é um tema muito interessante esse. Domingos? Parece que ele está indo e voltando. Tá ligado? Vocês conseguem ouvir, né? Bom, muito prazer. Domingos, se chama Quiriatos. Eu fiquei impressionado, eu não conhecia, eu sou engenheiro de formação, formei há mais de 30 anos e eu revi bastante do que eu estudei na universidade, mas eu nunca vi essa analogia, até porque nós trabalhamos praticamente só com matemática, né? Experimento físico. Não tivemos a oportunidade, à época do Arquimedes, ter tido um campo tão vasto de experimentos, né? Estudando a história dele, você vê que as próprias muralhas eram um grande laboratório onde ele experimentava a alavanca. Mas eu tenho assim uma questão. A maior parte do que ele deduziu foi sempre indo para o micro, certo? Sempre indo para a derivada, mas sempre indo para os pedacinhos e somando todos os pedacinhos. Assim como ele fez no cálculo dos dx para poder achar a área, ele também fez dos dvs, né, para poder achar o volume. E a minha pergunta é a seguinte: ele trabalhava no âmbito de medidas micros para fazer esse somatório? Ele usava experimentos de grandes proporções para não errar muito nos pedacinhos os quais ele fazia? A pergunta é, como ele fazia isso experimentalmente para ter precisão nas derivadas, né? Quer dizer, nos pedaços dos quais ele somava? Eu não sei se ficou claro a minha pergunta. A pergunta é muito boa também, porque Arquimedes é essa figura intermediária, que ele não é só matemática, ele não é só físico, ele não é só engenheiro, ele é uma junção de tudo, né? Infelizmente, a gente não tem como saber hoje em dia, porque não sobreviveram, digamos assim, os trabalhos dele, as construções físicas dele. Por exemplo, na defesa lá de Siracusa, a gente sabe pelos relatos lá Plínio e de outros, várias coisas sobre as armas que Arquimedes criou e inventou, polias, mudanas, né, catapultas e tal, para defender Siracusa dos ataques de Roma, né? Mas, por exemplo, se você vai lá hoje em dia, só sobrar, tem lá os fundamentos lá, por exemplo, dessas, sei lá, catapultas gigantescas, ou que tinham umas garras para virar navios e tal. Então, parece que só sobreviveram, hoje em dia, são
as fundações dessas construções gigantescas. Então, aquilo que ele construiu mesmo a gente não tem. Por exemplo, a gente sabe que ele construiu planetários, né? A gente não tem. Há poucos anos, esse tem uns 100 anos também, descobriram também, perto de uma ilha grega lá, fazendo mergulhos, descobriram um mecanismo fantástico, que é um mecanismo de Antiquitera, né, que é perto de uma ilha, e é da ordem de 100 a.C. E ele é um conjunto de polias com rodas dentadas para reproduzir o movimento da Lua, do Sol, das estrelas, dos planetas, e eles consideram como o computador mais antigo que já tem. E é uma coisa que ninguém sabia da existência até 100 anos atrás, e provavelmente vem ou diretamente do Arquimedes ou da escola dele, porque isso daí é a época e tal. Então, a gente sabe que o Arquimedes construiu, que o Marcelo, o general romano lá, levou, quando ele, depois da vitória lá dos romanos contra Siracusa, ele levou os tesouros de Arquimedes. E foi achado na rota também, que tinha de Siracusa. Então, esse mecanismo de Antiquitera, embora não tenha certeza, mas eu praticamente acredito que ou é direto do Arquimedes ou é da escola dele direto, sem dúvida. Mas são quase nada que a gente tem que sobreviveu físico, então quase nada. A gente sabe que ele tinha órgãos de música e tal, então devia ter muitos instrumentos lá. Ele tinha coisa também de observação astronômica, né? Então a gente não sabe, a gente só pode especular como ele conseguiu. Isso, né? Então, Taimara e depois o Odilon. e aqui também tem... Ah, ele tinha perguntado antes. Então, bom, enfim, tanto faz. Obrigado pela palestra, realmente muito interessante, né? Agora, eu teria algumas questões aqui, não quero tomar muito tempo, mas você voltar naquela figura Tá lá, ligado aqui? Acho que sim, se ele estiver dormindo a gente acorda. Acho que ele acorda. Aqui já acordou, agora só não... Deixa eu... Peraí que eu... eu começo com outra pergunta, então, não precisa da figura. Não, já deu. Será que desligou o projetor? Às vezes depois de Às vezes de por falta de repente, seguro, talvez. Pode ser que ele desligou atualmente.